Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Teoria do Estado. Eu sou a professora Gabriela e hoje o assunto que nós vamos tratar é sobre Constituição, tá? Lembrando que nós vamos falar aqui de forma sucinta porque é o tema Constituição, enfim, a sua classificação, vocês acabam vendo aí de uma forma mais densa, tá? Na matéria específica que é o direito constitucional. Então, aqui nós vamos apresentar apenas pontos mais importantes. O que vem a ser uma Constituição? Pessoal, a Constituição ela é a lei fundamental de um Estado, tá? Nessa Constituição vão estar previstos todas as instituições do Estado, bem como os seus princípios, e vai existir aí nessa Constituição o que é mais importante, reflexo do constitucionalismo, a delimitação do poder do Estado. Quanto ao surgimento da Constituição, a Constituição ela é produto aí, tá? A Constituição como nós conhecemos atualmente, tá? Do movimento do constitucionalismo, tá? Que pode aí ser determinado como fatos históricos, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que deram origem então às constituições dos Estados Unidos em 1791 e, aliás, 1787 nos Estados Unidos e a Constituição da França em 1791. Mas também aqui é importante mencionar para vocês a Constituição da Córcega, que foi feita aí em 1755, tá, pessoal? Então, ela é fruto aí destes movimentos e bem característico aí do Estado liberal. Quanto à sua classificação, existem inúmeras classificações, mas aqui nós vamos apontar as classificações mais importantes, tá? Quanto à forma da Constituição, uma Constituição ela pode ser escrita e não escrita. Muito embora aí, o que mais nós conhecemos, né, até pelo fato do Brasil adotar uma Constituição escrita, muito embora é o que mais nós conhecemos, existem também constituições não escritas. Constituição escrita, então, é aquela que vai ser de fato escrita aí em papel, né, redigida, e a Constituição não escrita é aquela aí que não existe um documento formal com estes princípios, limitações de poder do Estado. Estes princípios, essas regras, essas normas, elas são passadas de geração a geração, de pai para filho, tá? Como acontece no caso da Inglaterra. A Inglaterra não tem um documento formal falando Constituição da Inglaterra. É um compilado aí de princípios que vão sendo passados de pai para filhos e outras leis. Se vocês assistirem a série The Crown, né, que é da Netflix, que conta a história aí da Rainha Elizabeth, vocês vão perceber isso que eu tô falando, tá? Em determinado momento, quando ela tá estudando, porque ela tem que se preparar para ser uma nobre, para ser uma rainha, ela tá estudando e ela não tem uma constituição escrita, né, como a gente tem. A gente pode comprar uma constituição, enfim. Ela tem um caderno que ela faz as suas anotações. Então, esses princípios, essas regras vão sendo passados de pai para filho, e essa, então, é a forma da Constituição não escrita, tá? Que o exemplo é da Inglaterra. Outra classificação é quanto à origem. Uma Constituição pode ser outorgada, que é aquela Constituição imposta, geralmente aí por um Estado totalitário, ou então aquela Constituição promulgada, que é a Constituição a atual Constituição do Estado brasileiro, em que há uma participação aí do povo na sua Constituição, na sua criação. Quanto à sua extensão, ela pode ser sintética ou analítica. A sintética é aquela Constituição que traz aí as normas, os princípios mais importantes de um Estado, como é o caso aí da Constituição dos Estados Unidos, que tem apenas 7 artigos e 27 emendas. Tá? Então, é uma Constituição que traz apenas os princípios mais relevantes do Estado. Já a Constituição analítica é aquela aí que traz todos os assuntos
e os imagináveis, né, que podem se referir ao Estado, e até assuntos que não têm tanta aí relação quanto ao Estado, tá? Que é o caso aí da Constituição brasileira, que tem 250 artigos, e um artigo interessante para vocês perceberem como essa nossa Constituição ela é analítica, é o artigo 242, parágrafo 2º, que na Constituição trata aí de um colégio, salvo engano, um colégio do Rio de Janeiro, que fala que esse colégio vai ter endereço em tal lugar, enfim, né? Um assunto aí não tão relevante para uma questão para o Estado. Continuando, quanto à estabilidade, as constituições podem ser imutáveis, que são aquelas constituições que têm um valor histórico, né? Como, por exemplo, o Código de Hammurabi, a Lei das 12 Tabas. Fixas, que são aquelas também que são chamadas de silenciosas, que não trazem no seu texto, aí no seu corpo, nenhuma forma de alteração. Rígidas, que são aquelas que prevêem uma forma de alteração, no entanto, é uma forma de alteração muito mais rígida do que a alteração de uma lei ordinária, por exemplo, que é o caso do Brasil, né? O Brasil, a única forma de você alterar o texto da Constituição é por meio de emendas constitucionais, que tem aí um trâmite muito mais rigoroso para alteração para aprovação de uma emenda do que a alteração e criação de uma lei ordinária, por exemplo, ou então a sua alteração. As flexíveis, que prevêem a forma de alteração aí de forma facilitada, então você pode alterar a Constituição da mesma forma que você altera uma lei ordinária, como, por exemplo, prever um quórum simples, né, dos presentes, por exemplo, 50% dos presentes. Já a semi-rígida, que é um compilado aí, é uma mistura da Constituição rígida com a flexível. Então ela vai ter uma parte que vai ser mais difícil de ser alterada e uma parte que vai ser mais fácil para ser alterada. Detalhe importante é que nós tivemos uma Constituição semi-rígida, que foi a primeira Constituição em 1824. Ela era uma Constituição semi-rígida. Já a Constituição atual de 1988, ela é considerada uma Constituição rígida. Muito bem, pessoal, então, quanto à Constituição e a sua classificação, esses são os assuntos mais importantes. Nos vemos aí até a próxima aula. Até mais, tchau, tchau!